Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, Neto cravou hoje que o Christian Barleta fechou com o Corinthians, é oficial. E olha que ainda foi dando chapéu no São Paulo. Isso mesmo, Santos queria contratar o Christian Barleta e o São Paulo entrou na briga com o Corinthians, mas o Barleta preferiu jogar no Corinthians. Rapaziada, antes de ir para o vídeo aqui, que esse vídeo tá top, já peço humildemente o seu like, fortalece aí com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Amanhã vamos secar o Flamengo, né? Amanhã tem jogo lá da Recopa Sul-Americana, Del Valle e Flamengo. Tem aquela secadinha no rapazinho lá de Portugal. E também, pessoal, ativa o sininho para não perder as notícias do Corinthians. Corinthians, que precisa contratar mais um zagueiro. Ah, outra coisa, pessoal. Pintou a notícia aí que o Internacional vai fazer de tudo para tentar tirar o Bruno Mendes do Corinthians. Internacional tá obcecado pelo Bruno Mendes. É brincadeira, pessoal? Acho que não sai não. Bruno Mendes não vai deixar de jogar no Corinthians para jogar num time pequeno lá do Sul. Bruno Mendes vai ficar no Corinthians. E você o que pensa, pessoal? Use o espaço de comentário e dá a sua opinião. Corinthians ainda precisa contratar quais peças? Chegando o Barleta, quais peças o Corinthians ainda precisa? Comente aí e não esquece, ó. É de graça, não custa nada. Fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ver a galera da ESPN falando sobre o Timão que jogou super bem ontem. Vamos lá, pessoal. Tá em casa, se coloca os meninos, que legal e tal, os meninos fazem gol e tal, ok. Mas se a coisa não funciona, claro. E aí? Ele está no 10º jogo, a cabeça dele também está a prêmio ainda. E assim ele manteve uma belíssima escrita. O Lázaro tem 10 jogos na Arena, ganhou 9 e teve um empate. O empate foi é com contra quem? o Palmeiras, quer dizer, pô, tá super bem. Ele fala, vou perder essa estatística, eu estou começando agora, porque nesses 10 jogos tem... não são os 10 de agora, né? Sim, sim. Agora ele fez jogo fora de casa e perdeu. Era quando ele substituía os técnicos que saíam. E ele sempre se deu bem. E ele está formando o time, está em começo de trabalho, primeiro repete isso. E aos poucos, é óbvio, ele falou isso ontem e vai acontecer, vai colocando um menino ou outro e tal. Mas primeiro arruma um time base, ele não tem um time base. O Juliano agora voltou a jogar bem e como segundo volante. O que eu faço agora? Parecia que o Juliano ia ser sempre guardado na reserva para substituir o Renato Augusto, que seria o cara mais indicado ali. Agora pode ser que não, pode ser que passem a jogar os dois e aí precisa arrumar um outro jeito de substituir o Renato, que é uma peça fundamental. Acho que se tivesse uma eleição hoje, eu estaria muito dividido entre o melhor jogador do campeonato até aqui, entre Renato e o Rony, que está fazendo gols. Mas pelo conjunto da obra toda, pelo que faz o Renato, eu acho que do Paulistão é o destaque, né? Porque ele faz gol, ele dá assistência, ele orienta o time, assim, ele é mais completo. E a fase dele é excepcional, mas não vai aguentar jogar 90 minutos todas as partidas. Então, são problemas que o Lázaro tem que resolver, ele está no início do trabalho. Então, por mais que boa parte da torcida tenha pedido que ele colocasse meninos e tal, eu acho que ele agiu certo. Talvez no final do jogo, eu não vou pôr Romero, não vou pôr esse, aí eu vou pôr mais um menino. Mas acho que ele tinha que repetir mesmo para ir achando um time, né, um jeito de jogar. E olha que ainda sem o Michael, que só entrou depois, que não está em condições, e sem o Vera, que é um Fausto ali, né? Um Fausto Vera, que é um cara que eu acho que tem tudo para ser titular. Tem Duqueiroz, tem uma meiuca ali para ser resolvida ainda, principalmente para dar um pouco mais de proteção para a defesa. E ele fala sobre isso na entrevista, né? Logo depois do jogo ele fala, olha, eu preciso repetir o time para começar a criar conexões, que nada mais é dar entrosamento mesmo à equipe que ele quer. E ele precisa dessas vitórias porque ele precisa ainda se firmar também no Corinthians. O próximo jogo do Corinthians é só no próximo domingo contra o Santos, tinha quinta-feira, é verdade, foi um jogo mais pesado. Se ele olhou e analisou e que estava todo mundo bem, dava para colocar o time contra o Mirassol, coloca em casa, vence, está todo mundo feliz com o Lázaro, Jean. E se classifica, ainda tem isso, porque agora praticamente se classificou. Eu acho que assim, é normal, contanto que ele tenha o olhar para a parte física, porque esse olhar precisa existir num calendário como o do futebol brasileiro. E não adianta dizer, mas está começando a temporada, então ninguém está cansado. Claro, isso vai acontecer muito na temporada, olhando para as opções que tem o Fernando Lázaro. Mas não se discute que eles, sim, jogaram bem juntos nessas duas partidas. E ele é muito versátil, né? Esse passe que ele dá aí é um passe de meia, não é um passe de volante.
Esse passe que ele dá pro Rony. Ele metade do jogo, ele é volante quando dá... Ele é segundo volante. O volume de criação do Corinthians nos 2 jogos tem a ver, evidentemente, com o Juliano, com a presença do Juliano fazendo essa função também. Deixa eu trazer o Zinho pra cá. O Zinho tá muito em silêncio. Eu fico muito preocupada quando o Zinho não fala. Ô, Zinho, o Fernando Lázaro tá encontrando o seu time ideal. Pelo menos essa é a impressão que a torcida tá começando a ter. A impressão que os comentaristas começam a ter. Na verdade, Marcela, eu acho que ele está encontrando um grupo. Porque o Corinthians, o ano passado, já tinha um bom time, 11. Sim. 11. E quando tinha algum problema, aí era difícil soluções. Era até para o Vitor Pereira que a gente estava falando há pouco tempo atrás. O Lázaro, ele conhece esse grupo, né? Trabalha já há muito tempo. Foi lá, ficou de scout na seleção, mas está no Corinthians há muito tempo, conhece esses jogadores. E as peças que chegaram dá uma oportunidade para ele fazer coisas que para mim até me surpreendeu. Eu não acreditava que ele ia começar o jogo contra o Palmeiras, o melhor time do Brasil, né? O time mais sólido do Brasil, da América do Sul e um dos mais sólidos do mundo. É o sistema de jogo do Palmeiras. Ele começou o jogo com o garoto Rony e o Juliano de segundo volante. Para mim, a surpresa maior não foi ele repetir o time, foi ele começar o jogo contra o Palmeiras assim. E aí eu concordo com o Jean Oddi. Jogou de igual para igual, teve momentos do jogo até melhor que o Palmeiras. O resultado foi justíssimo, né? O empate. E aí ele vem e mantém esse time, aí pode ser por uma análise lá interna. Tem um departamento, a parte de fisiologia, né? Toda a parte médica hoje está muito ditando também escalação, ou ajudando o treinador. O Maicon está 100%, já dá para começar jogando? Não. Melhor ir dando minutagem, ele entrando no segundo tempo. O Veras, que todo mundo, assim, eu também acho que ele seria o titular na cabeça de área. Não, ele ainda precisa entrando aos poucos. Faz um outro jogo, que de repente é um jogo teoricamente que o Corinthians consegue administrar melhor. Tá jogando em casa, precisa logo da vitória. Ele optou pelos aqueles que estão no momento melhor, físico, técnico, e aí de repente ele repete, até reconhecendo que esses caras jogaram muito bem contra o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras. Então, assim, acho que o trabalho dele tá bem redondinho. Eu tenho falado isso nos programas, Marcela, e o Fábio Luciano já faz vários aqui comigo, e o Mauro Naves nem se fala. Eu acho que o Corinthians esse ano, para mim, é mais confiável, tá mais próximo para ganhar título, porque ele tem mais opções e o ambiente tá bom, a atmosfera tá boa. Você vê os caras que estão no banco, estão entrando, não tem, e quem tá saindo não tem ninguém de bico. Pelo contrário, os caras estão dando entrevista lembrando do ambiente anterior e exaltando o momento hoje. Então eu acho que o Corinthians, o Lázaro, ele tá montando não só 11, mas um grupo. E esse grupo pode dar ao Corinthians coisas boas no ano. É verdade, Zinho. Olha, depois do jogo, o Lázaro falou, o Roger Guedes também. Percebe que o Fernando, ele conversa com os jogadores, de repente aquela conversinha assim, sabe? Roger, será que você consegue acompanhar um pouquinho o lateral para não sobrecarregar tanto o Renato Augusto? Não aquele você vai ter que fazer isso, se você não fizer isso. Então é isso que o Fernando Lázaro a gente fala desde o início, né? É um treinador que trabalha muitos anos no Corinthians, que tem boa relação, que nem por isso deixa de cobrar os jogadores, mas que abre essa conversa para jogadores experientes que são importantes, né? Que nem o Renato Augusto hoje, ele é o treinador do Corinthians dentro de campo, né? Tem isso. Enfim, também. como outros jogadores já foram em algum momento, então você vê que ele tem autonomia para aquilo. Talvez o Fernando Lázaro peça alguma coisa para os jogadores, mas o Renato com a experiência que ele tem, ele está enxergando uma outra situação. E ele acaba modificando alguns posicionamentos que às vezes nem chega pelo Fernando. É pelo que o Renato está vendo em campo. E às vezes ele vai lá e fala, eu comentei isso no Linha, que ele era o técnico em campo, porque às vezes você vê, se tem uma água para beber e tal, ele vai lá e troca uma ideia com o Lázaro. Tipo, isso está funcionando, isso não está funcionando. E essa conversinha, eu estou imaginando... Você não vai escutar um jogador como esse? Estou imaginando você e o Zinho que jogaram.
para o técnico se dar bem nessa conversa tipo com o Roger, você traz o Renato junto na conversa. Você não fala só com o Roger, o Renato está do lado. Dá para você ajudar? Ó, o Será que você pode ajudar um pouquinho o Renato um pouquinho, Roger? Ozinho. Precisa descansar mais. É assim? Assim que faziam com você? Sem brincadeira nenhuma. Agora sim, ó, que o trabalho do Vitor Pereira e eu tô falando na parte do relacionamento mesmo, ajudou demais e facilitou demais o relacionamento que o Lázaro tem hoje com os jogadores, facilitou, hein? É aquela história, rapaz, Rapaziada, essa história de relacionamento com o Vitor Pereira já tá mais do que cansado de falar. Tá na hora de parar de falar nisso já. Meu Deus do céu, o cara já vai fazer 3 meses lá no Flamengo e ainda fala nisso. O importa é o Corinthians tá mostrando evolução. E você o que pensa? Comente aí e fortalece com like, hein? Domingo é contra o Santos, é lá na Vila. Jogo difícil, outro clássico. E o Corinthians precisa vencer. Valeu, rapaziada, um forte abraço a todos. Conto com a sua ajuda para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tamo junto, é nóis e